o nosso Jogo Aberto entrando no ar nesta terça-feira pela Band TV para todo o Rio Grande do Sul. Informações completas, projetando mais uma rodada emocionante do Campeonato Brasileiro. O Grêmio deixou de ser apenas um time para ser um grupo. Na escolinha do professor Luxemburgo, a conjugação dos verbos está sempre no plural. Com a palavra, professor Vanderlei Luxemburgo. No futebol você não conjuga o verbo na primeira pessoa do singular, eu é pra você. Você conjuga o verbo na primeira pessoa do plural, nós. Só que nem sempre é assim que acontece. Você já ouviu falar em time dependência? É aquela equipe que só funciona com os mesmos jogadores no time titular. Qualquer peça fora do lugar já causa um estrago no rendimento. Mas aqui no Grêmio não existe esse negócio de time dependência. Se um desfalca, o outro entra e dá conta do recado. Pelo menos tem sido assim nos últimos jogos. Aquele meio-campo acostumado com Elano teve que se adequar com a entrada de Marquinhos contra o Vasco e Marco Antônio diante do Palmeiras. O mesmo aconteceu na zaga. Gilberto Silva desfalcou nos últimos 2 jogos e Naldo fez a sua parte. Para foto de campeão, geralmente nunca sai o jogador que é considerado titular. Sempre tem um jogador de fora. Por isso da valorização do nós. Para que o jogador sinta a importância que tem no momento que você precisar dele. Estou presente, pode contar comigo. Para o jogo contra o Atlético Goianiense, Luxemburgo não terá sua dupla de ataque titular. Kleber está suspenso e Marcelo Moreno com a seleção boliviana. Leandro e André Lima serão os substitutos. E os dois, sempre que entram, costumam ajudar o Grêmio. O grupo ganha. O eu é egoísta. O eu é muito para você, porque você pensa, porque você quer. Agora, quando você tem um grupo, o grupo ganha, o grupo chega a algum lugar. Ainda mais em competição tão difícil como o Campeonato Brasileiro. Eu continuo achando o eu muito egoísta. E o nós bem participativo. Um grupo ao invés de um time. É esse pensamento que o Grêmio quer continuar cultivando. Muito bem, diga lá, Fabiano Baldassi. Atenção, você que está com problema de audição ou que tem um familiar com este problema, frequentemente te perguntando o quê? Ei, pedindo para repetir as coisas, acabe com este problema. Resolva, acabe com o tormento. Preste atenção na mensagem que o Nascimento da Unisons tem para você. Fala aí, Nascimento! Claro, Baldassi, você que está em casa me diz uma coisa. Por que não liga logo? O número está na tela. É 3264-3333. Só por quê? Você vai ganhar na boa, sem custo, sem compromisso, uma avaliação, Tem mais. A Unisons tem aquela unidade móvel que vai até você, inclusive no interior do estado. Estética, pelo amor de Deus. Olha aqui, ó. Eu venho mostrando frequentemente. Levanta dessa cadeira, liga logo 3264-3333. Para de ficar pedindo para repetir as coisas. Você mesmo, falando alto demais, tem solução. Outra coisa, o interior do estado está valendo, só porque a unidade móvel vai até você. Inclusive, Vale dos Sinos, nós estamos hoje na região. Liga 3264-3333 que eu soluciono. Inclusive para você que já é usuário do aparelho auditivo e quer novidade. Não perde tempo, não. O abraço de hoje vai para o Jorge Moreira, colorado, que está sempre ligado no Jogo Aberto. E também para o Renato, gremista lá do Campo do Chapéu, do Chapéu do Sol. Esse não perde o Jogo Aberto. Agora, Baldasso, o que eu espero é a ligação de você de casa. Liga logo, hein? Repetindo então, não perca tempo, ligue agora, 3264-3333. O seu número vai ficar registrado e a Unisons retorna a ligação para você. E ainda tem uma unidade móvel que vai até a sua casa. Marque um exame sem compromisso. Unisons, unindo a vida aos sons. Meneghetti. Obrigado, Baldasso. Wagner Martins já está aqui conosco. Tudo bem, Wagner? Tudo bem, boa tarde. O Grêmio, boa tarde. O Grêmio tem essa barbadinha aí, pega esse time morto do Atlético Goianiense. O time tá liquidado no Campeonato Brasileiro. A Portuguesa também era um adversário inferior, o Bahia, o Sport. O Portuguesa é 14º, o Atlético Goianiense é penúltimo. Tem uma diferença. Não, com certeza tem, mas o Grêmio costuma se complicar contra os pequenos. O Goianiense vai pro seu lugar, que é a Série B. Tem que estar na Série B, o seu espaço no Campeonato Brasileiro. Sem o Moreno e sem o Kleber, né? Sem o ataque titular, Leandro e André Lima confirmados e com as voltas de 2 titulares importantes, o Gilberto Silva e o Elano, confirmados pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Saem o Naldo, o Gilberto Silva na zaga, e sai o Marco Antônio para a entrada do Elano no time titular. O Marquinhos está fora, que é uma opção, está fora pelo 3º cartão amarelo. Então o Grêmio está confirmado para esse jogo contra o Atlético Goianiense amanhã 8h30. Ô Chico Garcia, o que apontou a súmula do jogo envolvendo a expulsão do Kleber contra o Palmeiras? Bem light, viu? O Sandro Meirahit, ele diz apenas que o Kleber foi advertido, pelo 2º cartão, por utilizar a mão de maneira temerária
contra o rosto do adversário na disputa da bola. Apenas isso. Algumas pessoas... Nenhuma declaração que o Kleber tenha dito para ele, ofensa, nada disso. Apenas o lance que a gente viu. Até para o Chico esclarecer, algumas pessoas, de alguma forma, exigiram, entre aspas, ué, mas como é que ele não explicou por que ele deu aquele primeiro amarelo para o Kleber? Ele não tem que explicar isso, ele tem que explicar a expulsão. A expulsão. Na súmula, cartão amarelo, a expulsão. ele não tem que explicar nada. O cartão amarelo, ele está na súmula, né, para os jogadores, e foram muitos, né, foram 13 amarelos, 14 contando, mas até se a gente buscar na súmula, até está aqui, que é a reclamação. Reclamar com a arbitragem. Mas não diz o que o cara disse. Tempo. Não, só diz reclamação. Geralmente quando o cara, ele me disse o seguinte, é quando mas também não precisa ter explícito, reclamou pra arbitragem, pronto. Mas é que essa reclamação do Kleber não pareceu tão assintosa assim para levar cartão amarelo. Por isso que a gente acha que daqui a pouco o Kleber tenha dito algo mais para ele. Não, mas se dissesse ofensa é vermelho, pela regra, ofensa é vermelho. Protestar contra decisões do árbitro é antijogo, é cartão amarelo. Nesse caso, Baldasso, o Sandro Meirahit, que prejudicou o Grêmio no jogo, no meu entendimento, não marcando aquele pênalti na conclusão do Zé Roberto, foi correto. Olha, uma reclamação, um amarelo. Levantou o braço, uma perigosa, outro amarelo. Uma solução técnica de 2 amarelos. Não, e vou te dizer mais, tá? O segundo lance do Kleber, acho que poderia até ter expulso direto. Podia levar um vermelho direto para ele entrar no Tem muito árbitro que fica inventando coisas, colocando lá só para justificar o seu cartão. Me parece que esse foi o caso do árbitro que expulsou o D'Alessandro naquele jogo contra o Atlético Mineiro. Carrega na súmula para justificar a expulsão. E esse não foi bandido. Não. É porque a gente nota ali, o Kleber chega, quando ele mostra o vermelho, chega tranquilo, fala com o cara. Claro que deve ter contado a versão do jogador, mas entre isso e uma ofensa é muito grande. Agora, se ele bota aqui a ofensa, aí no julgamento do jogador prejudica. Então, me parece, a gente tem que reconhecer quando o juiz é correto, e este foi um juiz correto. Deixa eu tirar uma dúvida com o Wagner. Não tem em tese, ou não teria, banco para o ataque do Grêmio, né? Com o Leandro e o André Lima jogando. O Bertolho. Pois é, o Bertolho é o mistério da Santíssima Trindade. Bertolho voltou a sentir lesão, tá fora por tempo indeterminado. Por isso o Luxemburgo chamou 2... Lesão muscular? Lesão muscular. É a capital nacional da lesão muscular. É um negócio impressionante, Porto. Beira-Rio, então, é o centro ali, né? Mas ali, é o epicentro. Mas o Estádio Olímpico também está nesse bar. Capital mundial da lesão muscular é Porto Alegre. Mas ele teria voltado da Rússia já com essa lesão, né? Dizem. A informação que eu tenho é que ele voltou apenas abaixo da sua condição física. Defasado, né? Defasado. Apesar de ter realizado essa pré-temporada. E a previsão era para o dia 19, agora do mês de agosto, no jogo contra o Figueirense. E não tem previsão mais, não foi feita nenhuma nova previsão. Por isso o Luxemburgo chamou 2 garotos do time júnior, o Lucas e o André. O André que foi campeão da Taça BH no último domingo. Para esse jogo até poderiam começar a partida, que o Grêmio não tem nenhuma dificuldade. Já que é a capital mundial da lesão muscular, a gente também repatria lesões musculares. A gente também traz de volta, somos anfitriões também de lesões musculares. Não tem? Tá machucado em algum cantinho do mundo aí escondido? Vem pra cá que a gente trata, cura. Foi uma celeuma para trazer o Bertolho de volta e até ontem não se tinha essa explicação. Era recondicionamento físico do Bertolho. Sim. E estava 40 dias se recondicionando fisicamente o Bertolho. Não haverá lugar no mundo nos próximos anos tão capacitado, tão competente para curar uma lesão muscular. Os médicos da dupla Granal estão especialistas, pós-graduados. Eu vou dizer uma coisa, eu moro no Cristal. Eu passei ontem na frente do Beira-Rio, eu senti o adutor da coxa. Senti o adutor da coxa passando ali na frente. Imagina. O presidente Paulo Doni também comentou a expulsão do Kleber, né? Está preocupado? É a 4ª suspensão do Kleber no Campeonato Brasileiro, 2 por 3 cartões amarelos e a segunda por expulsão. O presidente falou sobre isso. Tenho absoluta convicção de que o Kleber tem consciência de que ele tem que se cuidar mais ainda do que os outros em função dessa imagem que ele traz junto com ele, né? Acho que a gente não pode julgar o que houve entre ele e o árbitro para ganhar o cartão primeiro amarelo, mas uma vez com o primeiro amarelo, sinto muito, tinha que se cuidar mais para o segundo. E ele vai ter que se cuidar para os outros jogos assim, sem perder o seu estilo de ser combativo, de disputar, de ter o corpo a corpo, de entrar área dentro, que ele é um atacante desse tipo, raçudo. Aliás, a gente elogiava o perfil do Grêmio. Ele só tem que cuidar porque o árbitro não pode existir para ele. Não tem que reclamar, não tem que falar com o árbitro, não existe o árbitro em campo. Essa é a realidade para o Kleber. Ô Wagner, e hoje pela manhã a Rádio Esportes FM 90.3, a nova emissora do Grupo Bandeirantes, 90.3, a Esportes FM, deflagrou o processo eleitoral no Grêmio. Com a palavra do presidente Fábio Koff, ex-presidente do Grêmio Fábio Koff, confirmando, né, praticamente lançando candidatura ao vivo na Esportes FM, dizendo falando sobre o seu projeto de profissionalização de todo
o conselho de administração com a contratação de um CEL, né, um chefe de executivos, e deflagrando o processo eleitoral no Grêmio, confirmando a sua candidatura. Falando sobre Vanderlei Luxemburgo também, que considera o Vanderlei um dos melhores técnicos do Brasil, mas ele foi questionado sobre o Filipão, se já teve um contato em caso de vitória nas eleições, e ele disse que neste momento ainda não. Começou o jogo, Baldassi. Começou. E os cavalos de batalha de Paulo Odoni são a campanha no Campeonato Brasileiro, que é muito boa e pode ser de título, e Vanderlei Luxemburgo, que faz um belo trabalho, e a torcida do Grêmio quer que permaneça na próxima temporada. Então, esse entorno do processo eleitoral é muito interessante. O que não é interessante é um processo eleitoral agora em setembro, no meio do Campeonato Brasileiro. Em 2008, o processo eleitoral atrapalhou o Grêmio no Brasileirão. Tinha que ser em dezembro, tinha que voltar para dezembro. Isso eu ia perguntar, isso é estatutário no Grêmio? Não, isso veio para setembro pelo seguinte: em 2005, o Grêmio chegou à conclusão de que, elegendo o presidente em dezembro, ele não tinha tempo de se preparar para começar em janeiro. Então, trouxeram para setembro, mesmo aniversário do Grêmio e tal, só que, para mim, é um erro. O presidente Duda Não mudou nada, né? Não mudou nada, né? O Grêmio não ganhou mais nada, porque começou a eleição em setembro, agora o Grêmio vai ganhar, agora o Grêmio não ganhou nada. Pega campeonatos no meio. Não, e atrapalha. O Vanderlei, inteligente e experiente como mulher, ele já correu na frente. Semana passada já disse, olha, o processo eleitoral fica lá fora, vamos blindar o vestiário. Por que disse isso, Vanderlei? Porque ele sabe que isso atrapalha. Atrapalha, não adianta. E atrapalha. E o Grêmio vive um ano meio sabático, né? Porque tem a mudança para a arena, muda a eleição. E os próprios funcionários do clube não se sentem seguros. O confronto Koff e Odoni é um dos confrontos mais acirrados da história política do Grêmio. Isso é uma inimizade. O movimento Grêmio Independente tentou fazer recolher assinaturas para tentar transferir a eleição de setembro para novembro ou dezembro. Mas isso depende de Assembleia Geral e, no momento, a tendência é que isso não aconteça. Mas você falou em conselho de administração remunerado. Não é um conselho, é um CEO contratado pelo conselho. Exatamente. Não, o conselho de administração, ele vai ser político, pelo que eu entendi. Ele vai ser político. Claro. Mas abaixo desse dirigente político vai ter um profissional contratado remunerado. Um modelo que o Grêmio não tem hoje, que o Internacional tem. Tentou o primeiro com a Ode, não passou aí de 3, 4 meses, eu acho que nem isso chegou. E hoje tem lá, o Internacional tem lá um executivo, tem um CEO, né? Tem um executivo, mas... eu acho que foi... Não é exatamente o que o Aode fazia. Foi limitado os seus movimentos. O seu espaço não era o mesmo que na época se dava por Mas não confunda-se o CEO com o diretor executivo, que vai ser remunerado também. De futebol? Não, mas já é hoje. Outra área. Que também vai ser contratado. Mas hoje já tem. O Grêmio, que é o Paulo Pelaipe. O CEO é mais administrativo. Hoje é o Paulo Pelaipe e Paulo Odoni estaria acertado com o Paulo Odoni. Fábio Koff estaria acertado com o Paulo Angione, que está ou estava no Bahia. Está no Bahia. Ele já passou por Corinthians, outros clubes Fluminense, mas ele não confirmou. O Fábio Koff não confirmou. Sim, mas aí vamos lá. Qual é o prejuízo que isso tem num processo? Quer dizer, tu imagina Vanderlei Luxemburgo e Paulinho Pelaipe. Estão os dois bem, o Grêmio bem na competição, quem sabe até pensando em título. Aí começa a especulação. O Koff é um presidente extremamente experiente, certamente não confirmaria, mas começa a especulação de Filipão e de Paulo Angione. Mexendo nos dois que estão conduzindo o processo que está dando bom resultado. Aí ganha a eleição, vamos imaginar, que ganha a eleição o Koff em setembro. Os meses decisivos do Campeonato Brasileiro serão outubro e novembro. Imagina. Aí eu estou na mão de quem está sendo questionado se vai ficar. É complicado. Não, e é claro que quem vai ficar vai chegar por outubro e começar a procurar emprego para 2013. Claro. Até porque são dois profissionais que estão fazendo um trabalho muito bom no clube. E se o Paulo Angione ia ser ele, o diretor remunerado, ele já começa a fazer movimentos pró-Grêmio em 2013, já a partir de outubro, novembro. É por isso que Odoni ganhou força numa eleição que o Koff era franco favorito. Acho que não é mais. O presidente Fábio Koff confirmou que @Fábio Koff é o Twitter oficial dele. Não é ele que está respondendo ainda, mas está autorizado por ele para tentar interagir com torcedores do Grêmio. Muito bem, vamos ao intervalo, em seguida mais Jogo Aberto aqui na Band. Até já.